Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes conosco e que irão assistir esse estudo no nosso canal do YouTube, vamos às questões reservadas para o estudo da noite de hoje. Vamos dando início, então, ao estudo de hoje do Livro dos Espíritos. Estamos na parte segunda, capítulo 8, da Emancipação da Alma, no subtítulo Êxtase. Então, meus irmãos, para chegarmos até aqui, Kardec desenvolveu a sua sábia pedagogia, nos levando a raciocinar antes, através do que seja o sonho, né? Que é o desdobramento, uma ação natural do espírito encarnado, que no repouso do corpo físico recupera parcialmente a sua liberdade. Depois ele avançou para que entendêssemos que o sonambulismo é um estado de independência do espírito mais completo que o sono, estado em que maior amplitude adquirem as faculdades, né?
do espírito. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho, porque o sonho é um estado de sonambulismo ainda imperfeito. E assim, ele nos faz compreender que no sonambulismo a alma está na posse plena de si mesma. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo por se encontrar este gozando do repouso. Aí ele nos dá a base para entendermos a diferença, né, desses estados com o êxtase. Por quê? No êxtase, a independência, emancipação da alma é muito maior, meus irmãos. Às vezes, no grau máximo, tá? Então, vamos à primeira questão desse item, né? Questão 439. Que diferença há entre êxtase e o sonambulismo? O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é mais independente, como a gente acabou de falar. Então, no dicionário, se a gente buscar o que significa êxtase, a gente vai encontrar, é o estado de quem se encontra como que transportado para fora de si e do mundo sensível, ou seja, do mundo material, por efeito de exaltação mística, vamos prestar atenção nisso, ou de sentimentos muito intensos, não é? Sejam esses sentimentos de alegria, de prazer, de admiração, de reverência. E aí, com os exemplos, nós vamos entender melhor, né? O que tudo isso significa, né? A gente precisa entender ainda que dentro do estado de êxtase há gradações. Fala, Paulinho. Oi, Norma. Só uma contribuição. Ah, Esse termo mundo sensível era da teoria de Platão. Ele chamava o uhum, mundo material de mundo sensível e o mundo que a gente conhece como planos espirituais, né, de aham, mundo das ideias. entendi. Muito obrigado, Paulinho. Então, meus irmãos, eu estava falando que há gradações dentro desse estado de êxtase, né? Por exemplo, o êxtase da dupla vista é quando a alma se desprende e adquire, em grau mais ou menos alto, as faculdades do espírito livre. E assim, a gente vai exemplificar para vocês, para nosso melhor entendimento. Eu tenho 2 exemplos em velórios, tá? Um deles aconteceu comigo. Eu, que nunca tive mediunidade ostensiva, quando o meu irmão mais velho desencarnou-se, eu era muito apegada a ele, né? Tinha um amor profundo por esse irmão. E aí eu me dirigi à cabeceira do caixão dele sozinha. Deixei minhas irmãs sentadinhas lá e eu fui sozinha ali. E comecei a orar por ele. E nesse estado de completa imersão, do aquele sentimento puro de amor por ele, pedindo que a espiritualidade o conduzisse, né,
da melhor maneira possível, eu passo por esse estado de dupla vista, de êxtase, e que me deixou, assim, encantada. Ao redor do caixão, eu vi serem projetadas, de forma bastante intensa, luminosidades, que vinham assim na diagonal, e rodeava todo o caixão. Eu já não conseguia distinguir o corpo do meu irmão ali, eu fiquei olhando extasiada, e só tinha uma silhueta. E como se não bastasse isso, no lado oposto ao que eu estava do caixão, uma tia nossa, que já era desencarnada há muitos anos, aparece. Ela coloca as mãos abertas assim na borda do caixão, do outro lado, e mentalmente ela fala assim para mim: fica tranquila, daqui para frente eu vou conduzi-lo. Isso me deixou num estado emocional tão acentuado que eu chorava convulsivamente, sem parar, mas eu não parava mesmo, porque eu não tinha experiência nem de vidência. E, de repente, o pai me deu esse presente de eu constatar que o meu irmão estava sendo conduzido bem ali. E aí eu fui levada para o hospital, estava com pressão alterada, taxa de glicose alterada, tudo alterado. Fiquei lá um dia internada. Aí, quando saí, eu fui procurar um médium muito querido, muito experiente, que é dirigente do tratamento de cura para casos de muita enfermidades difíceis de serem vencidas. E aí narrei para ele essa minha experiência. E ele falou: é assim mesmo, minha irmã. Então ele contou-me um segundo caso de êxtase ocorrido em velório. Ele disse que ele acompanhou uma paciente no tratamento, que ele sabia que não tinha cura, né? Mas ela fazia o tratamento espiritual para amenizar a condução daquela enfermidade de um câncer terminal. E essa paciente, ela tinha aceitação da doença. Ele era amigo pessoal da família. E quando ela desencarna, a família pede que ele vá fazer a prece para ela antes de cerrarem o caixão. Aí ele disse que vai, né? E que na hora que ele se posicionou para fazer a prece, com as pessoas ali ao redor do caixão, ele teve também essa dupla vista, esse estado de êxtase. Então, ele viu aquela irmãzinha que ele tanto gostava projetar-se perispiritualmente. E ela ia beijando a todos os que estavam ali. E quando chegou próximo dele, chamou-o pelo nome, beijou-o e falou: estou indo, sorrindo. Ela estava feliz, né? Aquele estado de aceitação dela fez com que ela tivesse esse desligamento tão equilibrado. E ele, que era um médium experiente, foi tomado pela emoção desse êxtase. Então, ele também teve uma crise convulsiva de choro. Ele não conseguiu fazer a prece. Outra pessoa teve que fazer no lugar dele. É claro que ele não precisou ser levado para o hospital com uma incipiente enorme, que viu pela primeira vez aquilo e ficou extasiada. Mas ele levou para mim esse conhecimento que eu agora multiplico para vocês, né? E quando nós lemos que também as questões místicas fazem com que a alma eleve-se nesse estado de êxtase, a gente tem um exemplo do
Padre Dom Bosco, não é? Quem quiser se aprofundar, procura ler, né, o livro O Médium Dom Bosco, de Ariston Santana Teles. Nesse livro, além dele narrar da faculdade onírica, né, do Dom Bosco, que previu, através do sonho, a fundação da cidade de Brasília, ele também narra que há registros de pessoas que, assistindo missas que Dom Bosco professava, numa época, meus irmãos, que a missa ela era feita com o padre de costas para os fiéis e de frente para o altar. E, nesses momentos, quando Dom Bosco, em prece contrita, voltava-se para o sacrário, aquela peça que os nossos irmãos católicos consideram sagrada e onde são depositadas as hóstias, ele entrava num estado de êxtase mais aprofundado. E ele levantava, ele flutuava diante de todos que estavam ali assistindo à missa. Então, ele tinha noção perfeita do plano espiritual, do que ele estava conseguindo ver, e do plano material. E como um espírito já de uma elevação, ele sabia voltar, né? E depois que passava aquele êxtase da oração, ele voltava e pousava no chão, não é verdade? Então, a gente pôde ver que... Fala, Paulinha. Norminha, Fala. o que a gente aprende, né? Que mediunidade não é espírita. Mediunismo é uma faculdade que todos os seres humanos têm desde todos os tempos, em todas as religiões. Não é nenhuma exclusividade do espiritismo, não é? É verdade, Paulinho, é verdade. Então, o estado alterado de consciência, né, do nosso irmão Dom Bosco, a gente já pode perceber que é muito mais profundo do que o sonambulismo. A alma dele foi dentro daquele sentimento, daquela vibração que ele se focou. Daí é que a espiritualidade nos afirma, aqui na questão 439, que o êxtase é um sonambulismo mais apurado. E Miramês esclarece o seguinte: no estático, que se integrou nos ensinamentos de Jesus, que passou a viver o amor e a caridade todos os dias, as qualidades espirituais vão desabrochando, crescendo para Deus, de modo que a sua visão alcança as belezas imortais da vida universal. E Deus palpitará com mais fulgor na cidade do seu coração. E ainda acrescenta que a purificação das almas é bem demorada, mas não é impossível. E depois de purificadas, elas não regridem, avançam sempre na condição de estrelas de luz a iluminar os próprios mundos e a ajudar aos que se encontram na retaguarda. Então, é muita riqueza de conhecimento, né, meus irmãos, que esse capítulo aqui nos traz. Vamos avançar para a questão 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Resposta: vê esses mundos e compreende a felicidade dos que os habitam, donde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos, que ainda não estão bastante purificados, né? Ou seja, numa escalada ascendente de nível de estado
de êxtase, nós já vimos, com o exemplo de Dom Bosco, que o estático aprofunda esse nível de acesso se o sentimento que o envolve é suficientemente elevado, né? Propiciando dessa forma que ele ultrapasse as camadas, as esferas espirituais, até níveis mais elevados. Agora, esses limites sempre serão impostos de acordo com o seu grau de evolução. Então, Dom Bosco, ele demonstra, né, que pode ser, não quer dizer que porque ele já podia ter a faculdade do êxtase, que ele não pudesse ter a de sonambulismo, entendeu? Porque quem pode mais, pode menos. Mas aqui a gente trouxe o exemplo dele do êxtase, não é? Bom, então a gente vai vendo que quando o espírito passa por esse estado de êxtase, ele pode ter aquela vontade de não retornar, não é? Por quê? Porque fica na sua percepção aquela como uma necessidade, né, de ir para o alto. Mas, quando o espírito é elevado, ele se curva à vontade do Altíssimo, entendeu? Então, ele se curva que nós precisamos voltar, porque aqui na Terra é que nós temos a nossa oportunidade de lapidarmos o nosso espírito. Então, temos que ter paciência. E assim, aquece. E trata, então, com obediência, resignação e compromisso, né? Aí volta para a matéria. E, como diz Emmanuel, ele exercita disciplina, disciplina, disciplina. Fala, Paulinho. Norma, pessoal, isso é só um depoimento do meu ex-sogro. Ele teve um acidente muito sério, ficou muito tempo em coma, teve que fazer várias cirurgias, foi uma situação complicada. E depois ele narra que ele esteve num lugar maravilhoso e que ele não queria voltar, ficar lá, exatamente como você falou. Até que uma hora chegaram assim, vai-se embora, volta que está na hora. E ele, a contragosto, despertou, saiu do coma e está vivo andando por aí. Que beleza de exemplo, Paulinho. Essas experiências quase morte são enriquecedoras assim, né? Nos evidencia esses despertamentos que a espiritualidade nos sacode, né? Como aconteceu com o senhor que o Paulinho acabou de exemplificar. Vamos avançar, então, para a questão 441. Quando o estático manifesta o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente, não retém o instinto de conservação? E aí a espiritualidade responde: isso depende do grau de purificação do espírito. Se verifica que a sua futura situação será melhor do que a sua vida presente, esforça-se por desatar os laços que o prendem à terra. Então, meus irmãos, o desejo de evadir-se do compromisso, porque tem um lugar melhor para ficar, não combina com o espírito superior, como nós já vimos, né? Imaginem Jesus, quantas vezes ele não deve ter tido consciência de que poderia estar numa situação muito melhor. Mas em nenhum momento ele evadiu-se da missão que veio aqui cumprir. Em nenhum momento tentou fugir do compromisso que havia assumido. Esses belos exemplos nos ensinam, meus irmãos, a perseverar em nossa caminhada, mesmo diante das nossas dificuldades.
Às vezes, até pensamos que a vida está muito difícil, é melhor abreviar a vida. Esse pensamento sombrio passa muitas vezes nas nossas cabeças. Mas não, nós não podemos fugir da luta, do compromisso assumido antes de aqui chegarmos. Vamos permanecer enquanto os desígnios de Deus nos mantêm aqui. Temos que respeitar o templo de Deus. A gente pode exemplificar o nosso irmão Divaldo, entre nós encarnado ainda. Nós o conhecemos pela sua eloquente oratória, né? Pelo seu bom humor, mas não imaginamos a experiência que ele tem tido ao longo da vida, seus problemas de saúde. Porém, em sua mensagem é sempre de mais vida. Quero viver o quanto puder. Quero aqui permanecer. Quero contribuir enquanto eu estiver aqui. Eu quero fornecer o meu tijolinho para construir uma humanidade cada vez melhor. Então, esse deve ser o nosso compromisso, não é? Com Deus. E aí avançamos para 442. Se deixasse o estático entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? A espiritualidade diz perfeitamente poderia morrer. Por isso é que preciso se torna chamá-lo a voltar, o que fez a espiritualidade com o exemplo que o Paulinho deu, né? Apelando para tudo o que o prende a este mundo, fazendo-lhe, sobretudo, compreender que a maneira mais certa de não ficar lá, onde vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia que o tem preso ao planeta terreno. Ou seja, a espiritualidade afirma que poderia ele morrer se desejasse, né? Naquele estado estático. Porém, com isso, ele estaria tendo uma decisão equivocada, né? Porque ele estaria encurtando aquele planejamento reencarnatório feito antes dele chegar aqui por uma equipe espiritual, que sabe o tempo que cada um de nós necessita para o burilamento. Então, ele estaria exatamente com essa atitude causando o impeditivo para que ele pudesse chegar àquele lugar maravilhoso, porque se ele abrevia a vida, ele não vai para aquele lugar maravilhoso, né? Ele vai para regiões tenebrosas, né? Das sombras. As leis de Deus nos falam que, ao abreviarmos a vida, voltaremos com mais dificuldades para repetir o ano escolar do planeta Terra. Lembremos que Jesus foi muito mais oprimido e soube vencer todos os infortúnios, servindo-nos de guia e modelo. Se o estático visualizou um mundo maravilhoso, isto deve servir de inspiração para cada vez mais aprimorar-se pela reforma íntima, pelo amor e pela caridade, para que ele possa alcançar a luz e a paz de consciência, para que no tempo de Deus ele possa habitar esse mundo maravilhoso. Muita paz, meus irmãos. Agora a palavra é contigo, meu querido irmãozinho Vidal. Boa noite a todos. Deixe-me aproveitar esta pausa natural da transição para fazer um comentáriozinho. Eu estava até preocupado, quase que eu liguei para você, Norma, mas você foi perfeita. Mas eu estava preocupado foi com a minha causa, porque nós estamos estudando um capítulo inteiro que fala sobre emancipação da alma. Aí viemos na sequência, estudou o sonho, estudou o sonambulismo. Aí chega no esse e começa assim, é um estado
mais aprofundado que o sonambulismo. Na minha cabeça, eu fui direto para o desdobramento. Eu espero aí. Não. Eu não sei se é isso. Fiquei na dúvida, fiquei inseguro. E fui fazer pesquisas. Por exemplo, pesquisei o Livro dos Espíritos inteiro, busca eletrônica, claro. A palavra desdobramento não aparece nenhuma vez. Ah, não. Então tem que ter o Livro dos Médiuns. Pesquisei o Livro dos Médiuns, não aparece nenhuma vez. Poxa, aí eu tive que reconhecer que êxtase, nesse capítulo, não é desdobramento como nós entendemos. É êxtase mesmo, exatamente como você definiu. Exatamente como o dicionário define. Vem lá do grego, que é um movimento para fora. Mas é um movimento provocado não da forma que nós entendemos o desdobramento mediúnico hoje, que é muito comum. Hoje, falar em desdobramento é corriqueiro. Na época não era. A mediunidade, na época, estava reiniciando, não havia isso. E Kardec formulava as perguntas em cima do mundo à volta dele. Então, eles conheciam o sonambulismo, já tinham as experiências de magnetismo, sonambulismo induzido magneticamente. E das religiões haviam as questões dos êxtases religiosos, aqui normalmente associados a um prazer, uma exaltação mística muito grande. Então, a palavra êxtase, de fato, é aquilo que a gente pensa no dia a dia como algo muito prazeroso. Nada a ver exatamente com o desdobramento mediúnico como entendemos hoje, embora implique também nele. Tá? Mas eu fiquei tão inseguro que eu baixei o Livro dos Espíritos em francês. Eu disse, será que foi um problema em tradução? E está aqui, ó, em francês. Aí eu coloquei no Google Tradutor, que eu não entendo francês assim, mas até dá para entender. E, de fato, Kardec estava falando desse êxtase aqui, dessa exaltação mística, desse sentimento intenso de alegria, de prazer, de admiração, tal como a Norma falou. Eu é que quase caí na armadilha, achando que agora era a hora de falar em desdobramento. Mas foi bom eu me preocupar com isso, porque a conclusão é que, na época, o assunto desdobramento, tal como é entendido hoje, com a profundidade e com a extensão que hoje nós conhecemos, não era nem abordado. Nem se o Kardec nem pensou em... Claro, quando se fala em emancipação da alma, está implícito um desdobramento, mas é bem razoável até que ele não aprofundasse isso. Aí eu parei para pensar, nesta primeira etapa da revelação, eles estavam preocupados, primeiro, em não luz demais ofusca, atrapalha. Eles estavam preocupados em apresentar o mundo espiritual e a influência do mundo espiritual sobre o mundo material, não as entranhas do mundo espiritual. Tanto que o próprio conceito de perispírito era muito confundido com fumacinha. Se a turma ainda pensava em perispírito como fumacinha, como é que ia pensar num desdobramento sair do corpo? Vou virar fumaça, vou ser um gênio da lâmpada, vou sair dali como uma fumacinha, sair do meu corpo também como fumacinha? Então, não era o momento para isso. O Vidal? Congelou. Alô? Vidal? Fala, estou escutando. Você falou de êxtase religioso. Você acha que seria comparável ao que os orientais chamam de samadhi, Exatamente. pânico? Você conseguiu passar à minha frente por 15 segundos. Estamos juntos. Porque, na sequência, eu ia dizer isso. Exatamente. Olha, eu me dei o trabalho também de entrar, fazer pesquisa para ver se eu não estava confundindo. Hoje em dia está tão fácil. O mundo inteiro está na palma da nossa mão com o Google, né? Aí fui lá. E tem, inclusive, eu tenho até aqui ainda, para não dizer que eu estou mentindo sozinho. Acho que está até aqui ainda, aqui, ó, Wikipedia. Aqui, no entanto, o êxtase da união vivenciado não é constante. Ó, no Samadhi, aí tem vários tipos de Samadhi, a quem passa por essa experiência sente-se inundado pela graça da união, do amor, da alegria, da gratidão e da bondade divina.
sua consciência atinge patamar de conhecimento além do intelecto. E aqui usou a palavra êxtase. Então, sim, sim. A moda oriental, a moda yoga, você que está falando do yoga, o samadhi é um tipo de êxtase. Podemos pensar em outros tipos. E já que nós estamos falando de novo em outro, Paulo, qual o mais elevado exemplo de êxtase que a gente tem na nossa história? Que não é classificado como tal, mas eu não consigo parar de associar. Lembram-se da transfiguração de Jesus? Os apóstolos olharam para ele, ele como que mudou, ele começou a brilhar, irradiar luz, e houve materialização em volta dele. Naquele momento ali, ele entrou em samadhi. Elias, Moisés, com Logos. Elias, Moisés, Jesus, todo mundo conversando, né? Exatamente. Então, também a gente pode considerar como ele. Agora, no nosso dia, na época, nós estamos vivendo o quê? Um mundo que era dominado pelo catolicismo, né? Os religiosos eram católicos e não era incomum experiência de êxtase religioso num nívelzinho mais mundano nosso, mais corriqueiro, né? Um que é muito assim mal falado é o da Madre Teresa d'Ávila, por causa da estátua de Bernini que fez dela, né? Fez uma representação do êxtase religioso dela muito carnal, mas ela entrou em êxtase, e isso aí devia estar na cabeça de Kardec, quando ele fez essa pergunta. Era um êxtase religioso, conhecidíssimo, uma estátua que apareceu em filmes e romances recentes ainda. Muito bem. Então, uma vez que a gente entendeu que a norma foi certíssima e que o êxtase era aí mesmo este tipo de êxtase, né? Agora a preocupação de Kardec observe como não era assim um êxtase no nível de um samadhi, no nível de uma transfiguração de Jesus, era uma coisa assim, materialzinha, mas nosso nível, assim, que a gente, de repente, dá um pipoco desse, né? Porque ele está preocupado com o quê? Se as informações que alguém em estado de êxtase são confiáveis ou não. Essa era a missão dele. Ele estava ávido por informações do outro plano. Ele já tinha estudado o sonambulismo, já sabia o que ele podia aproveitar, o que não podia aproveitar, e agora ele queria saber do êxtase. Com esse é a mesma coisa, eu posso acreditar, eu posso usar essas informações, e observe-se que, para a maneira como ele pergunta, ele não acreditava muito nisso, não. Ele acreditava que a coisa ali estava meio num terrenozinho meio nebuloso, meio de imaginação, meio pouco confiável. Veja uma pergunta que ele faz. Pretendendo que não lhe é dado ver coisas que evidentemente... Não, desculpa. Pretendendo que lhe é dado ver coisas que já estabelece evidentemente são produto de uma imaginação, que as crenças e prejuízos terrestres impressionaram, não será justo concluir-se que nem tudo que é estático, nem tudo que o estático vê é real? Veja, ele estava ali na área dele, era o comando dele ali de saber definir bem isso. Alguém entrou em êxtase e começou a falar uma porção de coisa. Vou confiar? Não vou confiar. Em princípio, eu não confio. Evidentemente, são produto de uma imaginação fértil, impressionável. A resposta foi até um pouco política. O que o estático vê é real para ele. Eu entrei em êxtase e Nossa Senhora veio falar comigo. Eu estou aqui em pleno estado de consciência alterada, recebendo vibrações boníssimas e amorosas da santa máxima do catolicismo. Pode ser a minha guia. A minha imaginação já transformou ela em Nossa Senhora, porque para os católicos da época, o espírito feminino que se materializava era Nossa Senhora. Amoroso, então, Nossa Senhora. O que o estático vê é real para ele. Mas como seu espírito se conversa debaixo da influência das ideias terrenas, as ideias terrenas, naquele caso, era todo aquele condicionamento que exprima o que vê
numa linguagem moldada pelos preconceitos e a ideia de que se acha imbuído. Uma imagem feminina, amorosa, bonita, iluminada, é Nossa Senhora. Isso é um preconceito. Um preconceito é no sentido positivo, mas é. Ou então, pelos vossos preconceitos e ideias, a fim de ser mais compreendido. É uma maneira de expressar aquilo. É nesse sentido, principalmente, que lhe sucede errar. Ou seja, qual foi a resposta? Entrei num estado de êxtase, consciência alterada, comecei a ver coisas que, de fato, para mim são reais, eu estou vendo, mas eu estou interpretando da minha maneira. E a minha interpretação pode estar em erro. Que confiança você pode depositar nas revelações dos estáticos? Ele não larga o pé. Ele fica ali porque ele quer exaurir essa questão. O estático e o mundo espiritual mantêm a mesma vibe. O estático está sujeito a enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério para o homem. Se ele conseguiu um acesso aí indevido a chegar a alguma coisa e que não deveria ser revelada, não vão deixar que ele traga aquilo. Porque, então, se deixa levar pela corrente de suas próprias ideias. E aqui tem o outro lado também. Ou se torna joguete de espíritos mistificadores que se aproveitam de sua exaltação para fasciná-lo. Será que eu estou vendo mesmo uma santa? Ou só entrei em estado de consciência alterada? Eu sou um vidente? Eu sou um médium de desdobramento? Naquela época eu não sabia que era isso ainda. E aí vem um mistificador para mim. Olha, eu sou Jesus. Eu vim aqui para te designar o meu sucessor. Você vai lá, vai para Roma e vai dizer ao Papa que eu mandei você me substituir. Isso já aconteceu por aí, né? Que deduções se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não constituirão uma espécie de iniciação na vida futura? Ele voltou atrás para o sonambulismo, igualou com o êxtase, ele entendeu a coisa, ele viu que os dois são sérios, mas que têm que ser filtrados. Né? E daí? Em que eu tiro de proveito disso? A bem dizer, mediante esses fenômenos, o homem entrevê a vida passada e a vida futura. Fenômeno mediúnico. Estude-os e achará o aclaramento de mais um mistério que a sua razão inutilmente procura devassar. Esse mistério aqui está falando do mundo espiritual. Kardec devia ser curiosíssimo. Se nós somos, e nós já temos muito mais informações, imagine ele. Né? Mas a turma não deu mole, né? Estuda. Tem aí muita coisa para você aprender com esses fenômenos. Você vai aprender tanto do passado quanto Estudar física quântica. De onde você veio e para onde você vai. Fala. Estudar física quântica é um caminho? Olha, cara, eu tenho umas coisas interessantes para falar na quarta-feira. Se é um caminho... Um dos caminhos, né? Ele está falando aí, estude-os. Sim, mas você falar isso agora nesse grupo, você vai deixar a turma frustrada, né? Porque é um caminho muito difícil e, por si só, não é o caminho. Se só isso fosse o caminho, nós diríamos que a todos aqueles nóbeis de física que ganharam o prêmio Nobel com física quântica, inclusive os 3 que ganharam agora em setembro, né, são seres iluminados, não necessariamente. Né? Então, deixa eu mudar a pergunta. É uma ferramenta para o caminho? Eu vou antecipar quarta-feira, mas só para você, todo mundo aí tampa os ouvidos, tá? Não importa do que a gente esteja falando. Não importa o que a gente esteja estudando juntos. Só de estarmos juntos estudando
a mesma coisa, criam laços de união tão forte que até a nossa frequência cardíaca se nivela. Começou com Jung, que ele chamou de... Oh, fugiu a palavra agora. Estados alterados. Não, sincronicidade. Isso. Nós entramos, só de nós hoje, nos reunimos aqui 20 minutos, todos concentrados. Concentração é importante. Só quem está atento, todos nós atentos, pensando nos mesmos fenômenos, nas mesmas corrências, que não precisaria nem ser espiritual. Nós podíamos estar aqui contando um conto de uma bela adormecida. A sincronicidade iria criar vínculos entre nós a tal ponto que até a nossa frequência cardíaca iria se nivelar. Então, é um caminho para aprender que amar o próximo como a si mesmo, porque nós todos somos um. Última. Poderiam tais fenômenos adequar-se às ideias materialistas? Quer dizer, o pessoal materialista poderia se apropriar disso e distorcer, dar explicação maluca, como inventa uma opção de coisa para os fenômenos de experiência quase morte, que tem muito a ver com isso. Experiência quase morte não deixa de ser um êxtase, meio que forçado, né? Aquele que estudar de boa fé, sem prevenção, não poderá ser materialista nem ateu. As evidências são tão grandes que, se a gente não estiver com prevenção, a gente estiver aberto para entender, para aceitar as verdades que esses fenômenos trazem, nós não conseguiríamos mais nos dizer materialista. Para terminar, tem um exemplo aqui que eu não queria deixar de falar. A Norma deu vários bons exemplos sobre aquela história do risco até de morte, porque quem entra em esse é um estado prazeroso de não querer voltar. Tá? Eu conheço uma pessoa que tinha problemas com anestesia. Ela tinha dificuldade de voltar da anestesia. Tá? Muito bem. Eu vi uma vez um relato do Chico Xavier. Não é bem essa história de lá é tão bom que eu não quero voltar. Não. Chico Xavier estava, acho que, num leito de hospital perto do... Já muito, muito velhinho, quase cego, o corpo arrasadíssimo, um trapo humano. Aí o Emmanuel vem, leva ele e vão fazer alguma coisa. Agora, vocês imaginem Chico Xavier, depois dessa vida inteira que teve, desdobrado. Imagine que espetáculo não deveria ser se a gente conseguisse ver o Chico Xavier fora daquele corpo acabado que ele estava. Aí ele vai, recupera toda a sua plenitude, faz o que tem que fazer, e Emmanuel traz ele de volta. Aí ele olha para aquele corpo no leito de hospital, sente uma repulsa forte por aquele corpo, mas Emmanuel vira e diz: você tem que voltar, não está na hora ainda. Bem mandado, como ele era, principalmente com a ordem de Emmanuel, ele deve ter respirado fundo e mergulhou naquela carne em estado lastimável e aguentou o tempo que precisava, que nós, encarnados, né, precisávamos dele aqui. Por nossa causa. Ele não tinha mais karma ali naquele momento. Ele devia ter ido embora há muito tempo. Ele ficou, porque enquanto ele esteve vivo, era uma chama que iluminava todos nós.